É uma bênção, irmão. Cada um dos irmãos também é bom ver alguns rostos que alguns dias nós não nos víamos. É um prazer rever os irmãos. Queridos, culto da família, nós não seremos cansativo, mas nós queremos expor tudo aquilo que o Senhor nos entregou para esta noite. Eu convido já você a abrir a Bíblia no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Normalmente é o Salmo 127, 128, Josué 24, mas o Senhor nos levou ao Salmo 1. Aleluia. Verso 1 e 2 desses salmos, para nós meditarmos naquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite, nesta oportunidade. É um salmo que alguns até conhecem de cor. Diz assim o verso 1. Na minha versão as palavras um pouco diferentes, mas o sentido é o mesmo. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Talvez alguém se pergunte: irmão Pablo, o que tem a ver o Salmo 1 com o culto da família? É simples, já foi até louvado aqui. Nós temos um padrão acerca do que diz respeito à família dentro do conceito cristão. E quando nós olhamos para o Salmo 1, nós entendemos que o cristão não deve seguir o mundo, e sim a orientação que vem da palavra de Deus. O salmista ele foi muito feliz ao escrever esse salmo, onde ele diz que é feliz, é muito abençoado, é próspero aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. É interessante que eu imagino o salmista dizendo: cuidado com o conselho dos ímpios. A palavra conselho, eu anotei aqui no meu caderno, fala de opinião, fala de ensino, fala de sugestões ímpias. E por que eu estou falando sobre isto? Porque já desde 2014, se eu não me engano, 2018 para cá, tem uma guerra travada acerca da família, do que é a família, qual é o padrão certo, correto. E daí vários conceitos surgiram no decorrer desses anos, como o que é família tradicional, o que é a família moderna, a família constituída por 2 pais, 2 homens sem mãe, como a gente vê por aí o mundo afora, querendo empurrar de goela abaixo. Mas para nós cristãos, qual é o padrão? O padrão é o que a palavra de Deus determina. Aquilo que Deus deixou revelado na sua palavra é o que vale para nós. Aleluia. Aleluia. Quando eu falo de padrão, irmãos, nós percebemos em tudo quanto existe um padrão. Desde o formato do caracol no fundo do oceano, até as constelações de estrelas lá no universo, lá no céu. Percebemos formatos, percebemos um padrão também, uma ordem, uma posição, tudo a partir de um ponto de partida. Mesmo no caso da gestação de uma mulher, existe o seu tempo determinado, um padrão, nada foge. Não existe 10 meses de gestação, 11 meses, existe um padrão, é 9 meses, nós bem sabemos disso. Tudo, irmãos, quanto existe, está predisposto dentro de um padrão. E no quesito família, não é diferente. Deus estabeleceu uma ordem, visando um propósito. A família não é mais um grupo social, um clã, mas é uma reunião de pessoas que vivem com um propósito de, na sua união, na convivência, glorificar o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
nós olhamos pela palavra de Deus, que a Bíblia traça parâmetros, princípios que precisam ser observados. Aleluia. Daqui a uns 40 minutos. Senta lá. Família, irmãos. Por definição, a palavra família, dentro do conceito cristão, é o que, irmão Pablo? Trata-se de uma instituição estabelecida por Deus. Glória a Deus. Estabelecida por Deus, constituída basicamente por pai, mãe e filhos. É um núcleo que serve de base para a estrutura da sociedade, tendo cada membro um papel predefinido com funções distintas. Para Deus, família é isto. Família possui propósito, possui ordem, uma organização. É um núcleo onde cada membro deve desempenhar a sua função. Eu pesquisei na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, determina ou designa, ou melhor, a família é configurada como uma organização imprescindível para a nossa existência. Já imaginou um filho, capítulo 16 da nossa declaração de fé, se eu não me engano, a página 204. E é interessantíssimo, precisamos conhecer aquilo que cremos, professamos e ensinamos, e não é diferente. Houve uma reformulação na nossa doutrina, no credo assembleiano, e foram acrescentados mais 2 capítulos, dentre eles, acerca da família. E lá no nosso credo, irmãos, está escrito que é imprescindível a existência da família. Satanás vai sempre trabalhar para destruir famílias. Por quê, Pablo? Primeiro, porque é uma obra de Deus. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 2, nós vemos que Deus fez macho e fêmea, homem e mulher, pelo que deixará o homem a sua esposa, e você sabe o versículo, e unir-se-á a sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Daí, nós tiramos que família no conceito cristão é uma união estável entre dois seres, um macho e uma fêmea. O padrão bíblico é um casal heterossexual. Nós não aceitamos as novas configurações de famílias que estão aí sendo impostas goela abaixo, onde uma criança ela cresce confusa, porque ela olha para o amiguinho da escola, tem pai e mãe, é dia das mães e o pai, o homem, se diz mãe, vai para a escola, para a festinha da mamãe, está lá as mamães, e o filho vai olhar para as mamães e vai ver que o pai dela, a mãe dele, na verdade é um homem. Algo que vem para desconstruir aquilo que nós pregamos e ensinamos. Por isso, irmão, precisamos estar sempre atentos ao que nós acreditamos, principalmente nesses dias, onde tem sido muito questionado a doutrina. Pastor, as pessoas vivem perguntando, mas será que foi assim mesmo? Será que a Bíblia é confiável? Mas não foi homem que escreveu? As pessoas, elas estão muito atrevidas, por assim dizer, e nós, como cristãos, mais do que nunca, precisamos saber da razão da nossa fé, como disse o apóstolo São Pedro. A família, segundo a declaração de fé, ela tem por base o casamento. E aqui é um ponto interessante, é os solteiros. Primeiro grupo que vai ser alcançado pela palavra agora é os solteiros. A Bíblia condena o jugo desigual. Crente namora e casa com crente. Que comunhão há entre luz e trevas? Entre Deus e Baal, entre Deus e os deuses pagãos, os ídolos. Então nós, irmãos, principalmente vocês jovens, principalmente as mulheres, que muitas vezes são enlaçadas no conto aí do vigário. Não, mas eu vou para a igreja, eu vou... Não, irmã. Fique, escolha homem que seja de Deus. Escolha uma menina que seja uma jovem de Deus. Essa palavra é voltada aos solteiros, porque a Bíblia condena tanto no Antigo como no Novo Testamento essas uniões ilícitas, ok? Então vai casar, escolha bem, não tenha pressa. Quer uma dica?
Faça como Isaac, estava orando no campo e a Rebeca estava trabalhando e Deus foi lá e ouviu e trouxe a Rebeca junto com os camelos. E você conhece a história, se não conhece, está em Gênesis 25, você pode ler em casa. Vá orar, vá buscar a direção de Deus. Quanto aos casados, eu quero lembrar nesta noite o que a palavra de Deus nos diz. Estamos falando sobre o padrão das Escrituras para a família. Vamos lá para a questão do casamento. Primeiro ponto: o casamento deve ser venerado, significa respeitado, reverenciado por todos. O casamento é uma instituição sagrada, é algo divino, e por isso nós devemos ter muito cuidado com o casamento. Isso está em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Ainda nesse versículo, o escritor, que não foi identificado, diz da seguinte maneira: que seja puro, sem mácula. Olha que coisa linda, que coisa interessante. É como o livro de Cantares diz que a união é como um jardim fechado. És tu, ó amada minha, jardim fechado. Não existe esse negócio de relacionamento aberto, que eu fico imaginando, irmão François, como é que um homem cede a mulher dele para outro homem? É um relacionamento aberto, eu não tenho um compromisso sério. Que negócio é esse? Nós, como igreja, defendemos que é preciso ser tratado com muita seriedade aquilo que a palavra de Deus nos orienta. No que diz ao casamento, ele tem por objetivo, segundo a nossa declaração de fé, instituir uma família, compensação mútua do casal. Traduzindo, é o que eu digo para a dona Ana: tem que estar bom para os dois. Por isso eu enfoquei muito que se trouxesse os maridos. Meu Deus, que uma hora passa ligeiro. Eu queria, aqui vai ter para as mulheres, para os esposos, para os pais, para os filhos, tem para todo mundo. Por isso eu queria que vocês trouxessem aí a família. A ideia de Deus com o casamento não é prisão, não deve ser um lugar triste, aonde parece dois estranhos dentro de uma mesma casa, onde não há amor, afeto, carinho, compreensão, companheirismo, cumplicidade. A ideia de casamento não foi essa. Deus institui a família com a ideia também de procriação, de reprodução, além do auxílio mútuo, um ajudando o outro. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Se tiver só um na cama, como se aquentará, diz o Eclesiastes, o pregador. Então é melhor serem dois do que um. A ideia de Deus é essa, que Deus, Ele deseja o melhor para mim e para você. E essa ideia passa pelo casal, passa pelo casamento. No casamento, irmãos, é um lugar maravilhoso. O mundo prega aí que casamento é bom, mas é melhor solteiro. Mentira. 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 O casamento bom tem coisa melhor. Você chegar em casa do serviço e encontrar a mulherzinha lá. Ou então chegou do serviço e está lá o maridão. Irmão, é coisa boa, irmão. Você chega em casa, a luz está tudo escuro. É porque só mora tu, aí tu vai ter que acender a luz, orando para Deus, vai na frente, não tem ninguém não. Agora, quando você é casado, não, irmão. Você vai assistir um filme, chama a pessoa, mas vamos assistir um filme. A pessoa nem quer, mas vai, porque está no casamento. Tem que assistir, né? Com compreensão, né? Irmão, casamento é coisa boa, é um momento de vivência que deve ser afetuosa e agradável. Irmãos, precisamos ser felizes dentro do casamento. Precisamos trabalhar isto. Irmão Pablo, como é que eu vou ser feliz dentro do casamento? Está aqui, Salmo 1. É muito feliz. Quem, Pablo? Quem não anda segundo o conselho dos ímpios. Rapaz, tu é besta, só uma mulher. Dia desse eu vi um vídeo do cara dizendo: rapaz, vamos ter que ter duas mulheres. É uma em casa e uma na rua. Eu digo: Satanás está falando pela tua boca. O casamento diante da Bíblia é monogâmico. É um parceiro apenas. É que nem um casalzinho de pombo, irmão, até morrer. E não é agora no outro, não. É aguentando. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Casamento é assim. Você casou com uma pessoa que vai estar aí do teu lado. No tempo bom e no tempo ruim também. Isso é casamento.
Quanto à dissolução do casamento, irmão Pablo, quero também deixar exposto aquilo que ensina a nossa declaração de fé. Para a dissolução da aliança, do matrimônio, apenas em 3 casos. Primeiro caso, morte do cônjuge. Romanos 7, versículo 2. Morreu, está livre. Está vivo, está presa. Está preso. E Paulo usa essa palavra lá em 1 Coríntios capítulo 7. A mulher está presa ao marido até que a morte os separe. E o marido da mesma forma. Segundo caso de dissolução do casamento é infidelidade conjugal, traição, adultério. O próprio Jesus diz em Mateus 19, versículo 9, porém, lendo o contexto você vai observar que esse não é o propósito. Segundo o padrão bíblico deveria haver perdão, mas Deus não condena aquele que se separa em caso de traição. E por último, o último caso de dissolução da aliança do matrimônio é 1 Coríntios 7,15, deserção do parceiro descrente. Está lá casado com um descrente, e ele falou, mulher, chega, eu não quero mais saber de você, ele foi embora, você não é obrigada a ficar indo atrás dele. Deserção do parceiro descrente, como diz em 1 Coríntios 7,15. Glória a Deus. Vamos agora para os pais. O que a Bíblia diz para os pais? Cadê os papais? Levanta a mão, só os papais. Deixa eu ver onde é que vai bater tanto. Papais aqui é pai e mamãe, viu? Eita, Marco, olha que coisa boa. Está lá na nossa declaração de fé. Os pais devem sustentar os filhos. Dá um glória a Deus. Cadê os filhos? Os pais devem sustentar. Irmão, você deve dar o básico para a criança. Tem que alimentar a criança, tem que vestir a criança. E não é o vizinho, não é o de fora, é você, é os pais. Isso se encontra lá em 2 Coríntios 12, 14, onde os pais devem tesourar para os filhos. Tá bom? Segunda palavra em relação aos pais. Ei, papai, você deve formar, educar os seus filhos. Irmão, isso aqui é um negócio seríssimo. E deixa eu abrir um parênteses. Por que a gente não ensina a palavra de Deus para os nossos filhos? Por que a gente não prega para eles? Em casa. Precisamos fazer isso. Se nós não ensinarmos a palavra, ele vai chegar totalmente desarmado diante do mundo que está aí combatendo as nossas ideologias, por assim dizer, a nossa pregação. Então, segundo Deuteronômio 6 e 7, o pai tem a obrigação, a mãe, de educar os seus filhos. Eu não devo terceirizar a educação dos meus filhos. Não, a titia da escola dominical vai ensinar a palavra de Deus. Não, fala. Isaías capítulo 38, eu não anotei aqui, mas está aqui. Isaías 38, 19 diz que os pais devem falar aos seus filhos acerca dos feitos de Deus. Aleluia. Fale como Deus é bom. Fale que Deus é grande, que Deus tem aberto as portas, Deus tem abençoado. Passe para o seu filho a sua fé. Hoje nós temos um crescente número de filhos, pais crentes, filhos descrentes. Pais cristãos e os filhos ateus. Precisamos ensinar nossos filhos. A fé vem pela palavra, pela pregação, pelo ouvir. Precisamos pregar. Papai, discipline os seus filhos. Ah, mas eu tenho tanta pena de bater. Ou o bichinho rei, na hora que eu levanto o cinto, ele faz um olharzinho. Disciplina. Aleluia. É melhor você fazer ele chorar, porque senão ele vai fazer você chorar lá na frente. O pessoal tem que dizer aí. Verdade. Eu tenho comigo que o menino não veio para dar trabalho para mim. Quando eu vejo que ele está agoniado lá dentro de casa, eu digo, vem cá. Discipline. Isso não é agressão. Não estou falando de agressão, né, pastor? Eu não estou falando de deixar o menino quase morto. Eu estou falando ali um cipózinho nas canelas, assim, ó. Tchim, aquele toque da varinha mágica. O menino diz assim, oi, com o Caleb, quando eu ia bater nele, eu botei uma estratégia. Eu falei que era o seu cinto. Toda vez que o Caleb estava bagunçando, eu digo, já que seu cinto vem conversar contigo, viu, Caleb? Aí ele, eita, pai, deixa pra lá. Eu digo, seu cinto. E tá aí, irmão, é a benção. Nós estávamos num casamento um tempo, pastor. Aí a madame lá olhou assim, o Caleb todo quieto, e disse, olha que menino quieto, que menino educado.
E o dela parecia o Tais. Não sei se vocês já viram o Tais Mania, né? Eu digo, vai quebrar tudo aqui. Até o final desse trabalho não tem nada. Mas eu com vontade de disciplinar o filho ali. Que a gente é assim, né? A gente ali, menino atentado. Eu te pego. Aí ela olhou pro Caleb e disse, como é que ele é tão quieto? Eu digo, sinto. Ele sente. Aí, irmão, é benção, dá trabalho não. Aleluia. Nós precisamos disciplinar, isso não é mal, muito pelo contrário. A vara, está lá em Provérbios, tira a estultícia do coração da criança, loucura. Criança não tem noção de nada, irmão, nós temos que ensinar. Olha, tem que estabelecer limites. Com certeza. Discipline seus filhos, instrua no caminho que deve andar. Com certeza. Provérbios 22, versículo 6. A Bíblia diz que nós não devemos... Ah, meu Deus do céu, isso aqui é... Ei, presta atenção aqui, papai e mamãe. Não irrita teu filho. Verdade. Rapaz, eu saí da mocidade um dia desse. Ah, Maria, meu pai me irritava. Ele não era crente, ainda hoje não se converteu, mas ele gostava de... Na hora que eu vacilava como crente, ele dizia, tu não é crente? Eu me irritava. Pais, Paulo está na Bíblia, está lá, Efésios 6, versículo 4, a parte A do versículo. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não desanimem. Tem papai e mamãe que não sabem ensinar, aprenda a ensinar seu filho. Verdade. Né, irmã Nova? Verdade. Vai ensinar o menino que eu fico olhando, meu Deus do céu, tá errado, senhora. Aí o menino se irrita porque não tem um diálogo, não sabe se comunicar direito. Verdade. Aí o menino, em vez de aprender, aprende todo errado. Então, papais, orientem no conselho do Senhor, não irritem para que não desanimem, porque os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. É uma bênção. Filhos são bênção de Deus na nossa vida. Por mais que às vezes chegaram num tempo difícil, às vezes acontece isso. Às vezes chegaram num tempo que você não era cristã, e aí o marido, o pai zapou, e você ficou para criar sozinha, mas é bênção de Deus na sua vida. Aleluia. É herança do Senhor. Eu fico tão triste quando vejo um casal que não tem filhos, principalmente com mais idade, né? Tem vários exemplos. E eu fico pensando, Deus, concede também a eles esse dom que é ser pai, que é ser mãe. É algo tão lindo, é algo maravilhoso. Sabe, eu fico olhando às vezes para o Caleb e eu fico imaginando, eu estou discipulando ele. Um filho e uma filha devem ser nossos discípulos, discípulos de Cristo. Aleluia. As pessoas precisam olhar para ele e ver as boas manias de uma boa criação, para que o nome de Deus seja glorificado. Agora, papais, respirem, é a vez dos filhos. Eita, filhos. Cadê os filhos aqui? Levanta a mão, só quem é filho. Todo mundo aqui é filho, né? Ninguém nasceu assim, brotou. Todo mundo é filho. Vamos lá, o que a Bíblia diz para os filhos? Irmão, isso aqui está tudo com as referências. Depois eu vou colocar esse sermão lá no grupo para quem quiser estudar, observar com detalhe, tá bom? Filhos, honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem. Primeiro mandamento com promessa, segundo o próprio escritor de Efésios, o apóstolo São Paulo. Verdade. Quer viver muito ou quer morrer logo? Quer viver muito. Quer viver mal ou quer viver bem? Quer viver bem. Então, qual é o caminho, irmão Papo? Honra teu pai e a tua mãe. Como é que eu posso honrar meu pai e minha mãe? Ouvindo, obedecendo, atentando para aquilo que ele está falando. Ô irmão, tem coisa melhor do que atenção? Tem coisa pior do que tu está falando e a pessoa não dá atenção? Para o papai e para a mamãe também é assim. Dê atenção. Às vezes você não quer ouvir, mas ouça. Deixa ele terminar, deixa ela terminar de falar. Às vezes ela quer desabafar. Papai e a mamãe estão estressados, quer desabafar. Tem sermão, Rebeca, que não é doutrina, é desabafo do pai e da mamãe. A gente fica... termina. Mas ouça, viu? Honra teu pai. Ouça-os, como diz Provérbios 1, 8 e 9. Obedeça-os, como diz Efésios 6 e 1. Seja alegria para seus pais. Aleluia. Seja alegria. Sabe que o nosso pai e a nossa mãe possam olhar para nós e falar como Deus falou de Jesus, o Filho. Como o pai falou do Filho. Eis aí meu filho amado em quem eu me comprazo. Eu tenho grande alegria. Que nós, filhos, possamos recompensar nossos pais. Isso aqui é uma coisa que muitos pais são esquecidos na velhice. Recompense, você deu muito trabalho.
Você talvez não lembre. As suas fraldas sujas, quem limpou foi papai e mamãe. Minha mãe tá lá atrás. Minha Ih, mãe irmã dela. Nova tá apontando, mamãe tá lá atrás. Não, amigo, qual é o nome dela? Ai, meu Deus. Rosa? Eita, dona Rosa. Ei, Jesus. Esses cabelos brancos na rua. É, irmão. Filho dá trabalho, filho. Ei, vai. Menino dá trabalho. Obedeça seu pai e sua mãe, como o pai hoje Ai, meu sei. Deus. Tem hora que eu digo, menino, cala a boca e sai perto de mim. Ela tá fadigado, cansa. Então, papai, então, filhos, ouça, recompense os seus pais. Está lá em 1 Timóteo 5:4. E um bom exemplo é José. Pai, sobe para cá para o Egito, porque eu estou bem hoje, eu quero te dar uma vida melhor. Aleluia. Você lembra? Eu estou conjecturando. Mas lembra dos teus papais na hora da velhice. Agora vamos para a parte boa. O que Deus diz por marido? Começa por marido ou por mulher? Por marido, né? Marido. Tá gravando, ô glória. Marido! Ei, rapaz. O que a Bíblia diz para mim e para você? Eu apanhei também aqui, tá? Eu teve um negocinho que falou comigo. Desfrute com a mulher amada. Eclesiastes 9:9. Só quer a mulher para lavar a louça, enxugar prato, cozinhar. Fala, Deus. Só quer viver dentro do cativeiro, parece um pai. Tu é passarinheiro, é? Criando passarinho? É porque eu acho tão bonito o canto do passarinho, eu acho tão bonito ela varrendo. Desfrute, leve essa mulher para viajar, homem de Deus. Eita, glória! Aleluia. Vai levar ela na praça para tomar um sorvete, só levar no tempo do namoro. Hoje no casamento não quer sair. Mas ela ganhou uns quilos e tu também não ganhou. Né? Então ela vai casar e engordar junto. Estou aprendendo isso. Irmão, eu tinha 53 quilos quando eu estava namorando, eu estou com 72. Quase 20 quilos, né? É engordar juntos. Marido, você deve desfrutar o tempo que Deus está te dando com a sua esposa. O que mais? A mulher da tua mocidade, que deixa muito claro aqui, que não é para sair com uma e com outra mulher, trocando de mulher, não. Mulher não é roupa que se troca. Desfrute com a mulher da tua mocidade, Provérbios capítulo 5, versículo 15. E Deus está falando, glória. Aleluia. Eu sinto o Espírito Santo aqui falando conosco. Glória. Ame a sua esposa. Aleluia. Admire a sua esposa. Elogie a sua esposa. Reconheça quem é o valor da sua esposa, homem de Deus. Aleluia. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é a palavra de Deus. Não é o que o irmão Pablo quer falar. É bonito esse discurso, mas acima de tudo é bíblico. Olha só o que diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 25. Aos maridos mando eu, no Senhor, amai a vossa esposa. Mas como é que o cara não ama a própria mulher dele? Misericórdia, né? Como Cristo amou a igreja. Muito bem acrescentado. Como Cristo amou a sua igreja. Aleluia. E por ela se entregou morte. Entregou a própria vida para santificar ela. Irmãos, ei, marido, olha para cá. Sua mulher deve chamar a atenção por onde passa, como uma mulher abençoada, Aleluia, glória. bem cuidada, para os outros dizer assim, rapaz, fulana ali só anda arrumada, só anda bem tratada e tal. O marido dela cuida dela. Marido, respeite a sua esposa, Colossenses 3,19. Não trate ela com amargura, com ira. Está escrito, não vos irriteis com elas. Mulher irrita. Mas calma, respira. Como diz Samuel Mariano, respira. Tem hora que você só tem que fazer isso. Ouvir. Às vezes ela só quer falar, conversar. Ela conversa que tu não está afim, mas ouça. Precisa respeitar a sua esposa. Precisa viver com ela com sabedoria. Viva com sabedoria. 1 Pedro 3,7. Saber viver bem. Da mulher dizer assim, rapaz, quando tu partir primeiro, ela dizer assim, rapaz, foi o melhor marido que eu já tive da minha vida. Irmã Genova passar. Não quero outro. Aquele homem eu não esqueço. E não respirar aliviado.
Graças a Deus. Aleluia. Não, irmãos. A mulher tem que sentir falta do marido, do esposo dentro de casa. Para isso, o clima tem que ser agradável dentro de casa. Não são dois adversários, dois inimigos competindo quem ganha mais ou quem é mais inteligente ou melhor, mas um ajudando o outro para os dois crescer juntos. Coisa linda, né, irmão? O que a Bíblia ensina é perfeito. Eu tenho ainda 10 minutos. Marido, seja bondoso, que o que tem de marido de misericórdia é ruim. E quem está falando isso é o Marcos, está sorrindo ali. Mas tem marido. É sério, tem marido ruim, senhor. Ainda bem que vai para o YouTube. Se você é um marido ruim, Deus vai te pegar, cara. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Quando ele falou em Efésios 5, 25 para amar, esse amor é como, irmão Paulo? Lá em 1 Coríntios 13, 4 e 7 vai dizer: não deve ser orgulhoso. Que tem marido que ele pensa que ser homem é ser um mandão. Não, rapaz. Tu tem que cuidar dessa mulher que Deus te deu. Devagar, né? O que mais, meu Pablo? Não se separe. E isso vale para ambos, tanto para a esposa como para o marido. Não se separe. Se alguém chegou aqui com esse pensamento, Deus está dizendo: não se separe. 1 Coríntios 7, 11, Malaquias 2 e 14 diz que Deus odeia o divórcio. Deus odeia. Nós temos aí uma nova onda aí, até pastores de outras denominações, pastor Ronaldo, porque a Assembleia de Deus, graças a Deus, prima por esse valor. Casou é até que a morte o separe. Não tem esse caso: eu cansei dela, vou experimentar, vou conhecer outro. Não, Senhor. Não se separe, diz a palavra do Senhor, porque Deus odeia o divórcio. Cumpra! Ei, olhe para cá os casais, esposa, marido, vale para os dois esse conselho. Cumpra com seus deveres conjugais. Eu estou com dor de cabeça, segunda. Eu estou com dor de cabeça, terça, quarta, quinta. Aí o maridão, né, besta, comprou diclofenaco, dipirona. Ele está com a farmácia dentro de casa. Aí a mulher disse: dor de cabeça não dá mais. Na quinta-feira eu estou com uma dor assim na coluna, foi um mau jeito, eu estava varrendo. Na sexta, no sábado, no domingo ela diz: igreja, tenho que me consagrar. Não, mulher de Deus. O marido do mesmo jeito, fica fugindo da mulher. Tem, irmão. Está cansado, está estressado, o hormônio está em baixa, né? Tem tratamento, filho de Deus. Para de filho. Cumpra com seus deveres conjugais. Paulo diz para que Satanás não tente. O caba está lá carente, a mulher está carente, o Satanás vai se aproveitar. Vá lá, faça um carinho, não é pecado, é sua mulher, seu marido. Um beijo, uma flor. Olha aí, meu amor, você está tão bonita hoje. Profetiza. Deus quer se vire para cumprir. Mas entrega na mão de Deus e vai. Irmão, precisamos ser sábios. Cuide da sua família. Isso vale para homem e para mulher. 1 Timóteo 5 e 8. Quem não cuida dos seus, principalmente da sua casa, é pior do que o infiel e negou a fé. Pior do que um infiel e negou a fé, quem não cuida da sua família. Isso aqui é muito sério. Brigou, ela não pede perdão, eu também não peço. Quem errou foi ela, quem errou foi ele. Não se ouve. Deus está vendo, eu vou orar. Que orar, irmão? Vai sentar os dois. Olha, do jeito que está, não está certo. Eu errei, tu também errou, nós erramos. Vós errais. Aí você diz: nós vamos fazer as pazes. Porque eu vi uma figurinha na internet que quando o casal está brigado, um dorme de costas para o outro e o diabinho no meio. Eu não quero o diabo no nosso meio. Verdade. Não, irmão, mas eu não duvido não, irmão. Não duvido não. O diabo está lá no meio, sentado. Eu vou acabar com esse casamento. Vai não. Em nome de Jesus, seu casamento é uma bênção. Sua família é uma bênção. Brigou, perdoe. Efésios 4, 26. Vai lá, reconcilia. O que diz em Efésios 4, 26? É um versículo que eu levo muito comigo. Não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. O que é isso, irmão Pablo? O que tem para resolver hoje, resolve hoje. Brigou hoje?
Eu, mas dona Carliana, morrendo de raiva, mas faz as pazes. Diz que não tá bem de novo. Irmão. Porque a gente tem isso, né? Casal, só quem é casado sabe disso. Tem hora que a gente não quer conversa. Eu vou esperar ela vir. Aí ela tá pensando a mesma coisa. Eu vou esperar ele vem. Aí ninguém vem. Então não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Resolva logo. Esse negócio de deixar criar mágoa, rancor, amargura, deixar criar raiz. Não, deixa pra lá não. Senta, olha, aquilo lá me machucou. Eu quero que você não faça mais. Conversa, dialogue, né? E agora para as mulheres, porque eu tenho 5 minutos. Mulheres, agora os varões respiram. Agora é para as mulheres. Não se separem. 1 Coríntios 7,16. O descrente, mulher de Deus, teu marido não é crente, não se separe. Meu marido não é crente, meu Paulo, não se separe. 1 Coríntios 7,14 diz que o marido infiel é santificado pela esposa. O marido descrente é santificado pela esposa fiel. Aleluia. Coisa linda, né? Aleluia. Não se separe. Para as mulheres, a Bíblia também diz: cumpra os teus deveres conjugais. Já falei aqui. Respeita teu marido, mulher de Deus. Às vezes fica difícil, né? Quem que ele está pensando que é? Ele não é meu pai para mandar em mim? Calma. Respeite o seu marido. Eu acho tão bonito isso em Efésios, em Maquel, que diz assim: aos maridos amem. Porque é difícil o homem amar. O homem gosta. Quando ele chega no nível de amar, ele morre por ela. Aí é por isso que a Bíblia diz: ame, que é para você fazer como Cristo, morrer por ela, se for preciso. Mas para a mulher não precisa mandar amar. Vocês repararam? Não, a mulher ama. Ela olhou para ti e disse: te amei. A mulher não precisa mandar amar, tem que dizer: não ama, mulher de Deus, esse aí não. A mamãe, né? A mamãe diz: esse aí não é homem para ti. A mulher ama, então o marido não precisa. Mas para a mulher precisa ensinar algo que nós homens temos desde pequeno: disciplina, sujeição, submissão, subordinação. Porque nosso pai é severo. Eu com a Rebeca, com o menino, presta atenção, menino. Homem de pequeno é muito mais simples, irmão. Isso é costume, é tradição. Os pais ser severos com o homem e com a mulher ser mais leve, né? Então as mulheres crescem um pouco mais soltas. Mas dentro do casamento, minhas irmãs, vocês precisam respeitar os vossos maridos. Glória a Deus, maridos. Estão todos com medo. Respeite o vosso marido, Efésios 5, 22 ao 24. Sejam submissas. Isso demonstra humildade, simplicidade. A mulher de Deus é simples. A mulher de Deus é humilde. Colossenses 3, 19. Trate bem o seu esposo. Ei, olha o que eu lembrei. Enquanto eu estudava sobre isso aqui, pastor, eu estou entregando, pastor. Preste atenção aqui para mim. Quantas mulheres aqui trabalham fora? Trabalham numa empresa? Né? Mateus, oh meu Deus, tadinho. Trabalham fora de casa. Elas são contratadas. Se o patrão disser assim: vai ali, vai ou não vai? Vai. Vai ou não vai? Se o patrão disser: olha, eu preciso que você fique aí só 10 minutinhos a mais, né? E a gente precisa ir e tal. Fica ou não fica? Fica. Por quê? Está se submetendo por causa do dinheiro, claro. E por que é o marido que diz amar não se submete? Olha que reflexão forte. Essa foi forte, não foi, irmã Diana? Quer dizer que por de fora, por causa de dinheiro, se humilha, se submete, se sujeita, obedece. Agora ama o marido, mas não obedece. Uma vez eu falei com a Carliana, assim, no nosso começo de casamento é difícil, né, irmã Valéria? Eu falo isso porque casou agora. Eu lembro do meu começo, a engrenagem se encaixando, é difícil pra caramba. E eu lembro que eu cheguei em um momento, eu falei pra Carliana assim: irmã Maria José, você pode não me amar, mas me respeite. O seu amor eu não faço muito caso. Agora me respeite, porque eu vou lhe tratar como mulher, você me trata como homem. E isso é relacionamento saudável, irmão. Eu conheço um casal que a mulher falta ter bigode dentro de casa. É um manda-chuva, pelo amor de Deus. Se coloque no seu lugar. Amém? Amém.
Custou. Tá meio fraco. Custou sair, hein? Se submeta, mulher de Deus. Eita. Por último, para finalizar, as mulheres, diz a palavra, não eu. Seja virtuosa. Aleluia. Seja uma mulher prendada. Isso aqui é a Bíblia que diz, Provérbios 31, versículo 10 e 11. O marido da mulher virtuosa se conhece nas portas. Ele está despreocupado, a confiança dele está nela. Ele não fica preocupado. Pai, será que ela guardou o dinheiro? Será que ela gastou só aquilo que a gente entrou no orçamento? Ou será que ela está lá doida no calçadão? Não. Seja mulher virtuosa. A mulher virtuosa de Provérbios, vocês estão só rindo. O coração do marido está confiado nela, mas eu fico despreocupado. Vez por outra a gente paga só as contas, mas está despreocupado. Tem que ter confiança dentro do relacionamento. Então, diante de tudo aquilo que nós vimos, não há mais tempo para nada, eu quero concluir dizendo que esse é o padrão, é isso que a Bíblia nos ensina, aquilo que foi exposto. Eu quero somente dizer que, diante de tudo o que foi ouvido nesta noite, que possamos aplicar na nossa vida. Sabe, a melhor coisa que temos. Eu lembro de uma passagem lá no Evangelho